satisfação, meus queridos alunos, retomando aí os nossos estudos e os nossos vídeos e comentários às questões do exame da OAB primeira e segunda fase. Passamos agora a analisar uma questão muito interessante que envolve aí o arquivamento do inquérito policial já fazendo alguns comentários em relação à alteração ocorrida em decorrência do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2012. Então vamos à questão e logo em seguida a gente vai aí fazer alguns comentários em relação a essa alteração do arquivamento do inquérito policial. Qual que é a natureza jurídica do arquivamento do inquérito policial e quais são as consequências desse arquivamento. Então vamos à questão. Bom, a questão escolhida para hoje é a questão do exame 26º. Nós vamos fazer a questão e vamos atualizar ela de acordo aí com as novas orientações, seguindo, logicamente, as alterações legislativas trazidas pela lei anticrime. Então vamos lá, a questão do exame 26º do Exame Nacional da OAB, questão da FGV. Diz o seguinte, abre aspas, um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, ele determina de ofício a instauração do inquérito policial. Após adotar diligências, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Então, considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que é autoridade policial. Então, a função aí do advogado é o esclarecimento da atuação da autoridade policial, ou seja, após adotar diligências, verifica que na realidade a conduta era atípica. O indiciado então pretende o arquivamento do inquérito, mas mesmo assim o delegado de polícia ele toma conhecimento do suposto crime de ação penal incondicionada e determina de ofício a instauração. Então, em relação à determinação do delegado de ofício, é isso que a questão quer saber. Determinação de ofício do delegado para instaurar o inquérito policial. Contudo, salientando que após diligências, então nesse inquérito policial, após diligências, verifica-se que aquela conduta investigada era atípica. Nessa situação, o inquérito ele subsiste ou existe algum meio aí para eventual trancamento desse inquérito policial? Na verdade, é isso que a questão está querendo saber do candidato. Então vamos lá, as assertivas, e vamos analisar as assertivas e logo em seguida a gente passa a análise dos dispositivos legais. A letra A diz o seguinte, a autoridade policial deverá arquivar imediatamente o inquérito policial, fazendo a decisão de arquivamento por atipicidade, coisa julgada material. Bom, já é pacífico na jurisprudência que o arquivamento do inquérito policial, em decorrência do reconhecimento da atipicidade da conduta, ou seja, o fato investigado não é crime, então, em decorrência desse fato, desta atipicidade da conduta, já é um entendimento consolidado de que essa decisão faz coisa julgada material, logo não há possibilidade aí de, após, logicamente, o arquivamento deste inquérito policial, não há possibilidade de novos atos persecutórios, seja aí na fase inicial de inquérito policial ou mesmo numa ação penal. Então, descarta-se a hipótese aí de um processo investigativo posterior a este arquivamento da conduta. Já era assim antes da reforma do Código Penal pelo pacote anticrime e continua sendo assim
agora com o pacote anticrime. Então fique bem claro, arquivou o inquérito policial em decorrência do reconhecimento da atipicidade da conduta, de que o fato investigado é atípico, ou seja, não houve crime. Então essa homologação do inquérito policial faz sim coisa julgada material. É esse o entendimento que tem prevalecido. Então a letra A ela está equivocada pela primeira parte. Não cabe aí ao delegado o arquivamento do inquérito policial por força de expressa disposição legal. Então a lei veda ao delegado de polícia o arquivamento de ofício do inquérito policial. Na prática, o que vai acontecer? O delegado encaminha os autos ao juiz, que é remetido imediatamente para o promotor de justiça analisar os elementos de informação e verificando a presença dos pressupostos processuais para a persecução penal, ou seja, indícios de autoria e materialidade, o promotor de justiça oferece a denúncia ao juiz competente. Então, essa é a processualística correta. Não entendendo o promotor de justiça presente aí os pressupostos, agora com a nova redação dada pelo pacote anticrime, o promotor de justiça propõe o arquivamento do inquérito policial e encaminha para o Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão competente aí para analisar administrativamente, aí revisar administrativamente as decisões de arquivamento do inquérito policial. Isso no âmbito estadual. Então cabe aí ao Conselho Superior do Ministério Público a revisão aí do arquivamento deste inquérito policial, agora com a nova redação do pacote anticrime. Lembrando que o artigo 28 do Código de Processo Penal, por decisão recente de janeiro agora de 2020, está suspensa. Uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu aí os efeitos dessa alteração legislativa e de toda a instituição também dos juízos de garantias. Então a gente salienta aí que, não obstante tenha ocorrido essa alteração legislativa, os efeitos dessa decisão liminar atingiram aí o artigo 28, de modo que ele está suspenso a aplicabilidade desse artigo, pelo menos por enquanto, até a decisão aí do mérito a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, a questão está errada, porque a letra A diz expressamente que o arquivamento de imediato pela autoridade policial, e isso é vedado pela legislação. A letra B diz o seguinte: não poderá a autoridade policial arquivar imediatamente o inquérito. Tá certo, não poderá. Vamos ver a segunda parte. Mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Não, o juiz encaminha os autos ao promotor de justiça, que é o dono da ação penal, que tem aí a prerrogativa de oferecimento da denúncia e respeitando o princípio acusatório. Cabe a ele, promotor de justiça, analisar os elementos de informação e verificar se estão presentes aí os pressupostos da persecução penal, principalmente a autoria e materialidade delitiva. Para aí sim o promotor de justiça decidir se vai oferecer a denúncia ou não. Então não cabe ao juiz de plano arquivar o inquérito policial. Isso essa situação antes da reforma. E agora com a reforma, muito menos ainda, considerando aí que a decisão, a natureza jurídica da decisão de arquivamento, ela deixou de ser uma decisão com natureza judicial e passou a ser uma decisão administrativa do órgão do Ministério Público. Então, muita atenção aí a esta peculiaridade. Então, a decisão deixou de ser judicial e passou a ser uma decisão administrativa, um ato administrativo aí que a gente pode classificar de ato administrativo composto. Então, tem a manifestação do promotor de justiça pelo arquivamento e o encaminhamento obrigatório para o Conselho Superior do Ministério Público
analisar, rever essa decisão. Então, cabe ao Conselho Superior do Ministério Público a decisão final aí de arquivamento do inquérito policial. Lembrando que esse encaminhamento, seguindo o texto da lei, alterado pelo pacote anticrime, é um encaminhamento obrigatório. Então, cabe aí ao promotor de justiça encaminhar de forma obrigatória. Pelo menos é a redação literal do texto da lei. Então, vamos aí à análise da questão. Então, a letra B ela está errada porque o encaminhamento do relatório final do delegado de polícia ao Poder Judiciário para arquivamento ocorre, mas o arquivamento ele não se dá de forma direta. Então, quem solicita o arquivamento ainda é o promotor de justiça, considerando que a alteração do artigo 28 está suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, muita atenção a essa questão. A letra C diz o seguinte: deverá o delegado de polícia elaborar relatório final de inquérito. Ótimo, até então tudo certo. E, após arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação. Não, veja só, ele elabora o relatório final, não havendo indícios de autoria ou materialidade, ele pode declarar insubsistente aquele processo investigativo, mas não cabe ao delegado o arquivamento. Não cabe ao delegado o arquivamento. E, considerando a questão colocada, em decorrência do fato do desdobramento da investigação ter se concluído pela atipicidade da conduta, pela atipicidade do fato, esse fundamento, ele impede, é uma causa impeditiva aí do processo, de outro processo investigatório, porque essa decisão de arquivamento, ela faz coisa julgada material. E a gente já vai ver logo daqui a pouquinho aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao arquivamento do inquérito policial, quando tem fundamento a tipicidade do fato. Então, essa questão está equivocada. Poderá proceder a novos atos de investigação? Não, pessoal, não pode proceder a novos atos de investigação em decorrência do fato do arquivamento ter sido feito com fundamento na atipicidade do fato. Muito bem, só restou para nós, então, a letra D. A letra D diz o seguinte: poderá elaborar relatório conclusivo. Tá certo, a autoridade policial, ao final do inquérito policial, elabora o seu relatório conclusivo. Mas a promoção do arquivamento caberá ao Ministério Público. Já era assim antes. Cabe ao Ministério Público a decisão aí de arquivar ou não, porque ele é o dono da ação penal. Então, está correta essa questão. Havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade do fato. Então, a letra D está 100% correta. Antes da reforma e também agora com a nova reforma, ela continua ainda correta, porque caberá sim ao Ministério Público aí a determinação, lembrando, administrativa de arquivamento do inquérito policial. Muitas discussões, pessoal, a gente pode travar em relação a esse arquivamento do inquérito policial. Para fins de esclarecimento, a gente tem que deixar bem claro alguns pontos, e é isso que a gente vai tentar analisar agora. Primeiro, a autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito policial, artigo 17 do Código de Processo Penal, redação do Código de Processo Penal, que não foi alterada pelo pacote anticrime. Então, não cabe ao delegado de polícia. Segunda observação, em relação à súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: o arquivamento do inquérito policial por despacho do juiz. Vejam que essa súmula era antes da reforma do pacote anticrime. Então, o arquivamento do inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, não pode, é vedado
o início da ação penal sem novas provas. Então, para que ocorra a persecução penal, leia-se, na fase de inquérito ou mesmo na fase de instrução processual, há necessidade de novas provas, há necessidade aí de novas provas. Então, o arquivamento do inquérito policial, com a nova redação, como que fica? Ficaria assim a interpretação da súmula: o arquivamento do inquérito policial por determinação do promotor de justiça. Então, por determinação do promotor de justiça. Não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Bom, muito bem. Outro dispositivo que a gente pode analisar aí, fazendo uma comparação, é o artigo 18. O artigo 18 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, então leia-se agora com a lei anticorrupção, determinado o arquivamento do inquérito por determinação, por ordem do promotor de justiça. Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a pesquisas se de outras provas tiver conhecimento. Se de outras provas tiver conhecimento e não se tratar de fundamento que tenha arquivado o inquérito policial por atipicidade dos fatos. Então, são essas algumas das observações que a gente poderia aí esclarecer aos candidatos que estão se preparando aí para o exame da OAB. Então, veja só, com a Lei 13.964, fica claro que o arquivamento do inquérito policial é incumbência, passa a ser incumbência do promotor de justiça. Portanto, o ato tem natureza de direito administrativo, de ato administrativo, e não mais jurisdicional. Então, o ato deixa de ser jurisdicional e passa a ter uma conotação administrativa. Então, essa observação ela é muito pertinente. Bom, em relação ao artigo 18, que diz depois de arquivado o inquérito policial por falta de base para a denúncia, o delegado poderá proceder a novas pesquisas, né? Se de outras provas tiver notícia. Então, há necessidade aí que ocorra aí essas novas provas para viabilizar a persecução penal. E se não houver novas provas, cabe controle desse ato administrativo? Todo ato ilegal cabe o controle por parte do judiciário. Então, o judiciário vai ter um controle negativo e não positivo, ou seja, não cabe ao juiz determinar a instauração do inquérito, né? Com a nova redação do pacote anticrime, houve aí uma revogação tácita do artigo 67, inciso 1 do Código de Processo Penal, que permite aí o juiz requisitar a abertura de inquérito policial. Então, com a nova redação do pacote anticrime, houve essa revogação tácita desse dispositivo, de modo que somente cabe controle judicial de atos negativos, ou seja, não havendo justa causa para a persecução penal, caberia sim ao juiz trancar o inquérito policial ou mesmo trancar a ação penal. E a via ordinária para isso normalmente é um instrumento, um remédio heróico aí de habeas corpus para trancamento da ação penal ou mesmo no inquérito policial quando faltar justa causa para a ação penal. Normalmente é o fato do fundamento do arquivamento promovido pelo Ministério Público ter sido pelo reconhecimento da atipicidade do fato. Então, fazendo-se coisa julgada material, não há razão de ser aí de você permitir uma nova persecução
Penal. Então esse é o entendimento que já era consolidado aí na nossa jurisprudência e continua sendo aí após o pacote anticorrupção. O pacote anticorrupção. Então vamos aí finalizar esse entendimento de forma breve, que o juiz de garantia apenas poderá, isso considerando o pacote anticrime, intervir na seara com a finalidade específica de reconhecer, em caso absolutamente excepcional, a invalidade do procedimento administrativo de arquivamento, a nulidade do ato administrativo, portanto, súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como determinar que outro ato administrativo seja proferido pelo promotor de justiça, com estrita observância da nova redação do artigo 28 do Código Penal. E também caberá aí ao juiz de garantias, seguindo a nova sistemática, ordenar o trancamento do inquérito policial indevidamente desarquivado por parte do promotor de justiça, ou eventualmente até caberá ao juiz das garantias rejeitar a denúncia formulada em caso penal validamente desarquivado, porém ausente novas provas. Então, caso validamente desarquivado, mas sem novas provas, cabe o que? A rejeição da denúncia por parte do juiz das garantias. Lembrando que o juiz das garantias e também o arquivamento do inquérito policial por determinação do promotor de justiça, restou-se suspenso a aplicabilidade, a eficácia desses dispositivos legais por determinação do ministro Luiz Fux, em 22 de janeiro, agora próximo passado de 2020, na ação direta de inconstitucionalidade 6.298. Então, muita atenção a esse fato. Suspendeu aí a eficácia ad referendo do plenário desses dispositivos legais. Lembrando também, pessoal, que a lei 13.964 de 2019, em razão dessa decisão liminar do Supremo, bem como que a citada lei anticrime sequer revogou expressamente o artigo 67, inciso 1. Então, vejam só, o artigo 67, 67, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele foi revogado de forma tácita. Então, não cabe mais ao juiz solicitar, requisitar a abertura de inquérito policial, para aí dar validade ao sistema acusatório, que é essa tendência aí a ser adotada no ordenamento jurídico brasileiro e com certeza consolidada aí com o pacote anticrime. Pessoal, em relação em relação ao arquivamento do inquérito policial, são essas as considerações. Um forte abraço a todos, bons estudos, até o próximo vídeo e, se possível, aí, divulguem o canal do YouTube ASR Cursos. Nós temos vários vídeos aí, todos aí com questões da OAB, primeira e segunda fase, com comentários para todos os queridos alunos. Então, ASR Cursos. Forte abraço para todos e bons estudos.